Então, boa noite a todo mundo. Hoje nós vamos fazer mais um Natal aqui no Mildim, mais um especial de Natal, agora do ano de 2023, né? O primeiro foi feito em dezembro de 2012, quando ainda a gente não fazia o registro e não divulgava na internet, né? Mas já fazíamos o especial de Natal, na semana do Natal. Depois, a partir de 2016, então, a gente iniciou a gravação dos episódios natalinos, né? Então, vamos ver aqui, eu não tinha feito essa conta antes, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esse é o 8º episódio natalino que a gente está gravando e publicando. Bom, é de praxe que todo ano a gente aborde um elemento, um componente da narrativa que a gente chama de narrativa natalícia, né? Ou da natividade, dentro dos evangelhos. Basicamente, os dois evangelhos que melhor e que mais abordam a questão do nascimento de Jesus e os episódios circunvizinhos, né? São os evangelhos de Mateus e de Lucas. Então, nós já estudamos em outras ocasiões o próprio nascimento em si de Jesus, né? A questão da manjedoura, a questão da noite de Belém. Nós já estudamos os reis magos, nós já estudamos a questão da narrativa em torno, né, do Evangelho de Lucas, que é considerado o Evangelho da Natividade, né? Aquelas reminiscências, aquelas memórias de Maria, que ela narrou para Lucas e que ele incorporou ao Evangelho. E nesse ano a gente vai tratar de um grupo de personagens que são, de certa forma, anônimos, mas que estão dentro da narrativa do Natal por uma razão específica. Não são personagens aleatórios, né? Quer dizer, a própria espiritualidade que assessorou a reencarnação de Jesus garantiu que esses personagens ali estivessem. E depois, quando vai ser relatado toda a aventura do nascimento de Jesus, tanto em Mateus quanto Lucas, eles são mencionados. Acredito eu, e isso fica bem claro na narrativa, que tanto Lucas quanto Mateus sabiam a razão desses personagens aparecerem na narrativa de Maria e de quem ajudou a compor os trechos sobre o Natal de Jesus, né? Que personagens são esses? Os pastores. São anônimos, nós não sabemos o nome deles. Aliás, os próprios reis magos são anônimos, né? A cultura e a tradição, a cultura popular e a tradição que trouxe nome para os 3 reis magos, né? Que nem eram reis, né? Eram só magos, né? E não magos no sentido convencional da palavra, né? Mas no sentido histórico da palavra. Mas os pastores nem nome eles não têm, né? Então são personagens que representam muito na narrativa, nós vamos ver isso, só que eles não aparecem como figuras individualizadas, né? Eles representam alguma coisa na vida social, né? Na vida humana, em que o nome e a individualidade deles se tornou desnecessário. A palavra é essa mesmo. É desnecessário saber quem eles eram. A identidade deles. Mas é muito imprescindível saber o que eles representam. É o que nós vamos fazer hoje. E nós vamos fazer isso recorrendo a um outro trecho da narrativa sobre o natalício, também pouco explorado por nós, que é o chamado Cântico de Maria. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1. Os versículos, eu separei os versículos 52 e 53, mas o cântico é maior. Quando fala assim, Cântico de Maria, né, aí tem o Cântico de Simeão, o Cântico de Zacarias, cântico é salmo, tá? Então, um poema.
É como se o nascimento de Jesus, dentro da narrativa dos evangelhos, fosse um episódio teatral mesmo, sabe? Então tem as cenas, tem os atores, tem os diálogos, mas entre uma cena e outro, ou entre um ato, melhor dizendo, entre um ato e outro, Lucas insere ali salmos, né? Poemas cantados, ou que a gente imagina eles sendo cantados, né? E que a gente normalmente pula, né? Não, o que importa é a descrição. Nasceu na manjedoura, em Belém, então, e pula o cântico de Maria. E hoje vocês vão ver que um cântico, um salmo, inserido na narrativa sobre o nascimento de Jesus, é uma enunciação de princípios. A palavra é essa. A expressão é essa, uma enunciação de princípios. Existem coisas, elementos espirituais, quando nós falamos do nascimento de Jesus, que não podem ser negligenciados, que precisam ser observados com bastante atenção. E os versos desses cânticos meio que grifam, sublinham esses elementos, como eu posso dizer, esses elementos espirituais que não podem ser negligenciados. Tá bom? Esses dois versos que eu separei fazem parte desse esforço para sublinhar aspectos, elementos do nascimento de Jesus que não podem ser esquecidos. Derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Então, quando a gente vê isso aqui em aramaico, por exemplo, né, em hebraico, aramaico, fica mais evidente do que a tradução em língua portuguesa, da estrutura quiasmática. Uma vez recentemente eu falei para vocês sobre a estrutura quiasmática. O quiasma é o X, né? Então faz aquele X em que dois elementos, né, de duas colunas narrativas diferentes, ou se opõem ou se complementam. No caso aqui dessa estrutura quiasmática, elas se complementam. Do que eu estou falando? Então, de um lado da torre narrativa, você tem os poderosos e os ricos, e do outro, os de condição humilde e os famintos. Dois perfis sociais. Porque o espírito, ele em si não tem classe social. O espírito, ele não tem classe social. Ele tem, sim, um pertencimento a uma determinada categoria espiritual, que Allan Kardec, na questão 100 do Livro dos Espíritos, chamou de escala espírita. A hierarquia entre os espíritos, ela é feita conforme o mérito pessoal e o mérito moral e a capacidade intelectiva e emocional, ou psicoemocional. A hierarquia se baseia nisso. Mas entre os homens, não. Entre os homens impera a distinção entre homens e mulheres, a distinção entre orientais e ocidentais, a distinção entre ricos e pobres. Os homens classificam as pessoas segundo um critério de importância muito baseado no dinheiro, nos bens materiais, na cultura oficial. E esse trecho do Cântico de Maria vem evidenciar como uma das funções da reencarnação de Jesus é bagunçar esse coreto. É abalar essas estruturas. Estremecer essas concepções. Constranger, no sentido de criar constrangimento ou envergonhamento por parte daqueles que compram essa ideia.
e que vivem segundo essa ideia. Essa ideia de que os homens são naturalmente divididos entre pobres e ricos, por exemplo. Parece uma coisa que está fora de mim, longe de mim. Não, eu não participo disso. Participo sim. Eu compro essa ideia sim. Tudo aquilo que eu naturalizo e que eu normatizo, tudo aquilo que eu vejo como natural e normal, eu, de certa forma, sou cúmplice. De certa forma, eu sou copartícipe disso. O mundo é dividido entre os poderosos e os ricos, e entre os de condição humilde e os famintos. E aí vem a figura de Jesus, a figura histórica de Jesus, reencarnado num dado local geográfico, numa dada aldeia, com uma dada família, em determinadas condições de nascimento e de morte, justamente para criar um abalo. O que Jesus veio fazer com as condições, as especificidades do seu nascimento, é fazer com que as pessoas questionassem essa estrutura de vida. Elas questionassem isso. O Mildinho de hoje, tratando dos pastores, vem falar sobre isso. Nós vamos explorar justamente essa questão. Por que isso? Porque, ao contrário do que a gente imagina, o pastor, gente, ele era uma espécie de peão de boiadeiro. Pra gente, nós que somos do interior do Brasil, né, sobretudo de Uberaba, o pastor não é o dono dos bois, ou melhor, não é o dono das ovelhas, dos bodes, das cabras, não. No tempo de Jesus, você tinha o proprietário, você tinha o dono do rebanho, e você tinha quem cuidava desse rebanho, que no caso são os pastores. Então, o pastor, ele cuida de algo que não é dele. Daí aquele movimento todo do pastor para resgatar a ovelha perdida, né? Daí Jesus dizer, nenhum das ovelhas que me foram confiadas se desgarrará. Porque a metáfora, no caso de Jesus, o rebanho pertence a Deus. Ele apenas cuida, conduz, toma conta. Mas o rebanho pertence a Deus. E no caso do pastor, propriamente dito, o rebanho pertence ao Senhor, a um rico. A um rico proprietário de ovelhas, de cabras, de bodes. Ele não é dono de nada, ele só cuida. Então, a presença do pastor ali, na narrativa do nascimento de Jesus, é a inserção na cena, então vou imaginar aquela cena teatral, né? A inserção na cena de um personagem que representa aquele que nada possui. O pobre, marginalizado, negligenciado pelos ricos e pelos poderosos. Só que ele aparece nessa cena sendo honrado pela corte celestial. Esse que no mundo é marginalizado, é negligenciado, né? Pela falta de cultura formal, pela falta de renda, né? Pela pouca renda, pela falta de propriedade. Esse na cena do Natal, ele aparece sendo reverenciado pela corte celeste, pelos anjos, que é o versículo número 8 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Ora, havia naquela mesma comarca, no caso, a Judéia, né, a região de Belém, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, é aquele operário que roda turno, sabe? Aquele operário trabalhando na fábrica de madrugada. Eu sou filho de um operário que rodou turno a vida inteira, né? Então, meu pai, a gente sabia. Tinha véspera de Natal,
que ele ia ter que trabalhar, saía de casa 11h30 da noite, meia-noite, e ia passar a madrugada trabalhando. Esse era o turno dos pastores que tomavam conta das ovelhas na madrugada, noite afora. Entenderam? Então, normalmente eram 2 turnos de pastores. Uns que apacentavam as ovelhas de dia, levava ela no leitozinho mais calmo de água para ela beber água, levava ela onde tinha uma campina verdejante. E aí, quando chegava à noite, que é principalmente quando atacavam os coiotes, né, as raposas, os lobos, tinha o turno de pastores da noite. Aquele que ia dormir no campo junto com as ovelhas, né? Para poder, e isso inclusive reforça a ideia de que Jesus, de fato, no hemisfério norte, não nasceu na época que a gente comemora, porque no inverno ninguém dorme no campo, as ovelhas são recolhidas até um redil, né? Isso aqui possivelmente é primavera-verão. Então, possivelmente Jesus nasceu de fato ali entre abril, maio, junho, né? Final de abril, maio, junho. Mas isso também não vem ao caso, que isso é curiosidade histórica, né? O que importa destacar aqui é que é chamado para a narrativa um grupo de operários que rodavam turno, né? Pastores que estavam no campo. Aí no versículo 12 do capítulo 2, Lucas diz o seguinte: e isto vos será por sinal, no caso o anjo que aparece, né, na vigília da noite, e fala com os pastores. Vocês imaginem o impacto da visão de um espírito de alta hierarquia, luminoso, dizendo para eles: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Tá aí os detalhes da narrativa que a gente tem que prestar atenção. Eles poderiam simplesmente dizer: olha, vão até a gruta tal, ali na montanha X, próximo à colina Y, e lá vocês vão encontrar o menino. Não. A referência para que eles identificassem o menino, o bebê nascido, é uma referência às condições de nascimento. As condições de nascimento. Primeiro, envolto em panos, ele não tinha roupa. Maria não tinha um enxovalzinho. Possivelmente eram trapos ou o próprio manto, né? O manto era importantíssimo na antiguidade oriental, ali na Palestina, porque após as 17 horas, 18 horas, a temperatura cai muito, mesmo no verão e na primavera. Então as pessoas precisam do manto. Possivelmente Maria tirou o próprio manto e envolveu a criança. E deitou ela numa manjedoura, né? Nos primeiros miudinhos de especial de Natal que nós gravamos, nós mencionamos. A manjedoura é um coxo, né? O zelo de mãe deve ter tentado limpar ali aquele comedouro, né? Aquele coxozinho de animal, para dar o mínimo de asepsia para a criança, mas foi ali que ele teve seu berço. A palha dos animais foi o colchãozinho de Jesus. Então, olha só, esse mensageiro divino busca pessoas pobres e simples para avisar a estes pobres e simples que um pobre simples havia acabado de nascer. Estão percebendo as conexões? A reação dos pastores sanciona esse encontro de iguais, esse encontro de semelhantes em condições socioeconômicas no mundo. Porque os versículos 15, 16 e 17 descrevem como eles se mobilizaram para atender ao chamado. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros. Então, houve ali uma espécie de reunião. E aí, vamos ou não vamos? Por quê? Porque eles tinham sobre a sua tutela
o patrimônio de um senhor, de um barão da sociedade. O deslocamento das ovelhas dali, ou deixar as ovelhas no campo e partirem, isso tudo implicaria em possibilidade de prejuízo material para os donos das ovelhas e, consequentemente, para eles próprios que estariam no olho da rua, vamos dizer assim. Entendendo? Então, eles tiveram que conversar entre eles. E decidiram o quê? Vamos, pois, até Belém. E vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles ponderaram o seguinte, daí a palavra Senhor aparecer na deliberação deles. Existe um Senhor do universo, um Deus espiritual, que é realmente o dono de tudo, que nos fez um convite. E existe um compromisso aqui, profissional e econômico, com o Senhor do mundo, que pensa que é dono dessas ovelhas. Quem que nós vamos honrar? O Senhor do universo, que mandou um mensageiro dizendo, vai para Belém, vem a criança, ou o Senhor das ovelhas, o Senhor da grana, que nos manda ficar aqui no campo com as ovelhas? Quem que nós vamos obedecer? Percebeu o dilema, Tânia? Olha o dilema. A sequência é impressionante, porque o evangelista Lucas diz assim, e foram apressadamente. O entusiasmo deles com a ordem, convite recebido do céu, era maior do que o entusiasmo que eles tinham com o trabalho ali com as ovelhas. Eles não pensaram uma segunda vez. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e aí a narrativa evangélica frisa de novo, e o menino deitado na manjedoura. Isso é frisado o tempo inteiro. Façam essa experiência, eu faço ela todo ano. Leiam todo o primeiro momento, os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, da Natividade. O tempo inteiro Lucas frisa, ele nasceu na manjedoura, ele nasceu na manjedoura, ele nasceu na manjedoura. É como se fosse um mantra sendo repetido para o leitor. Ele era pobre e desprovido de bens, ele era pobre e desprovido de bens. Isso fica sendo repetido o tempo todo. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Agora, olha só, eles não divulgaram o que viram, eles divulgaram o que ouviram. Há uma diferença. Se eles fossem divulgar o que haviam visto, eles iam simplesmente dizer, nós vimos uma criança que nasceu ali. Mas eles frisaram na divulgação o que o anjo enfatizou sobre as condições de nascimento. Envolto em pano, nasci na manjedoura. Eles não simplesmente contaram, o Messias nasceu entre nós. Eles disseram, o Messias nasceu entre nós e é uma criança pobre e desalojada. Entenderam a função dos pastores? Certamente, alguém em condições diferentes de vida não estariam suficientemente sensíveis para as condições de privação em que Jesus nasceu. Porque para os pastores aquilo foi impactante. Porque eles não esperavam aquilo. Havia uma expectativa geral de que o Messias viria envolto em púrpura, com cetro de ouro, coroa de ouro, num trono de ouro. O impacto emocional nesses pastores, ao saberem que o Messias veio e é um de nós, é como nós, isso comoveu, isso emocionou.
E aí está a verdade da divulgação que eles fizeram. Então ele saiu narrando para toda Belém, 20 e poucas casas. Gente, todo mundo quis encontrar na estrada, na campina. O Messias nasceu e ele não é um rei. Ele não é um empresário. Ele não é um doutor. Ele é uma criança pobre, sem teto. Porque Jesus, muito embora depois ele retorne para Nazaré, ali ele era um sem teto. Ele era um estrangeiro, porque ele havia saído de uma comarca para outra, de um território político para outro, de uma tetrarquia. Aliás, tetrarquia ainda não existia, porque só depois que o Herodes o Grande morre. Mas ele sai de uma região, de uma província, para outra. Sobre um mando da mesma receita, do mesmo fisco, mas com jurisdições diferentes. Então, eles eram estrangeiros. Eles chegam em Belém na condição de estrangeiros. E estrangeiros sem teto. É bom a gente dar nome para o cenário em que Jesus nasce. A gente imaginar que ele nasceu no shopping, né? Porque tem muita criança que hoje em dia acha que Jesus nasceu no shopping, né? É lá que tá o presépio bonito, todo enfeitado, decorado. Não. Jesus era um sem teto. Certo? Pois bem, o que é importante a gente chamar a atenção aqui agora? Dentro dessa narrativa, frisando tudo isso que a gente falou até agora. Como qualquer criança de família judaica, Jesus precisaria também viver a liturgia em torno da circuncisão, né? Houve uma ocasião que eu já expliquei para vocês o que era a circuncisão, né? Em termos bíblicos, o sinal na carne. Aquela cirurgia meio rudimentar do périplo, né? Separando ali do glândeo. Estou usando termos científicos, mas basicamente a fimosezinha de Jesus ali foi feita, né? Foi operada. E isso como uma liturgia, um ato litúrgico da tradição judaica. Isso é descrito em Lucas, no capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias, porque espera o 8º dia depois do nascimento, uma semana depois, né? Foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, aqui eu quero primeiro chamar a atenção para isso. Jesus viveu o processo da circuncisão, ele era um judeu, um filho de família judaica, de religião judaica, de crença judaica, e viveu esse processo. No entanto, é importante a gente lembrar onde é que nasce essa questão da circuncisão. E é por isso que é importante ler a Bíblia. O Velho Testamento também. A história funciona da seguinte forma. A autoridade divina, a gente vai dizer assim, né? Na narrativa bíblica, Deus, né? Mas os representantes da autoridade de Deus, né? Eles pedem a Abraão que faça a partir daquela ocasião, com todos do seu clã, uma liturgia que marcasse as crianças, que diferenciassem as crianças que fossem filhas de membros do clã de Abraão. É a circuncisão. Por que esse sinal na carne, essa marca, que poderia ser uma cicatriz, né? Não era em qualquer outra parte do corpo, porque não era um pequeno corte na mão, no punho, na testa. Por quê? Especificamente essa operação peniana. Por quê? Porque ela representava o patriarcalismo do clã. O pai, pastor,
transmitindo para o filho homem a responsabilidade de reproduzir com a outra descendência, com os netos, os princípios e as normas de vida do clã. E um dos principais elementos desse clã era a hospitalidade / generosidade com o peregrino. Isso era uma norma do clã de Abraão. Todo peregrino faminto, todo andarilho necessitado, todo aquele que não tiver teto, eu vou acolher debaixo do meu teto, debaixo da minha tenda. Isso é uma tradição, uma norma que vai sendo transmitida de pai para filhos, né? E que tem na circuncisão uma espécie de símbolo da transmissão da hereditariedade. No caso, uma hereditariedade espiritual. Entendendo? Jesus, sendo circuncidado, ele é membro desse clã. Tá claro isso para vocês? Ele faz parte desse clã. Acontece que muitos dos membros desse clã se ufanavam de ser membro do clã por ter feito a circuncisão no seu 8º dia de vida, mas não reproduziam a tradição espiritual de Abraão. Foram circuncidados, mas não transmitiam para suas gerações o compromisso com a hospitalidade e com a generosidade. Como é que a gente sabe disso? A maneira como a narrativa em torno de Zaqueu evidencia que o gesto dele era um gesto já de admiração, porque já não era mais comum. Então, lá em Lucas, lá no capítulo 19, bem depois da narrativa, né, os versículos 8, 9 e 10, diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, depois do jantar. Então, Zaqueu recebeu Jesus, recebeu os 12 apóstolos e a turma que estava junto. Abriu as portas da casa e tudo que ele tinha de melhor ele serviu para todo mundo, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. A gente quase que aqui retorna um pouco ao estudo especial da semana passada, né? Que a gente falou sobre o Ubuntu, a Fraternidade Sem Fronteiras, porque para esse homem, que era um homem da Receita Romana, ele pegar metade dos seus bens, não dos seus lucros. Ele não está pegando metade do seu faturamento, ou metade da sua renda. Ele está pegando metade do seu patrimônio. E entregando para os pobres. Entenderam? Eu tenho 3 milhões de reais aplicado e ele me gera uma renda todo mês. Uma coisa é você pegar a renda, o juro, o que rende, dividir ao meio e dar para os pobres. Você deu do que te sobra. Agora, se você vai e pega o seu patrimônio, divide ao meio e dá para os pobres, aí você mexeu no que é seu, no que você julga necessário. Por que ele fez isso? Lei de hospitalidade. É como se ele dissesse para Jesus: a partir de hoje, mesmo na hora que o senhor terminar a refeição e for embora, todos os pobres serão meus hóspedes. Todos os pobres terão acesso aos meus bens. E continuando nos versículos. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, se eu dei prejuízo para alguém, o restituo quadruplicado. Isso é uma declaração de falência intencional. É um cara que não quer mais ser rico. Ele quer ter amigos. É diferente. Ele quer honrar a tradição da generosidade e da hospitalidade. Porque para cada um que se sentir prejudicado dele, ele dá 4 vezes o patrimônio, ele vai ficar quebrado.
Metade dos bens ele deu para os pobres. A outra metade, todo mundo que ele tiver uma dívida, ele vai pagar 4 vezes o valor. Quer dizer que ele vai ficar com o mínimo necessário para viver. Um publicano, isso foi de um impacto impressionante. É como se Zaqueu, o publicano, o cara da grana, o cara do financeiro, como se ele dissesse para Jesus naquele momento: entendi a mensagem da manjedoura. Entendi a mensagem da manjedoura. O senhor é um pobre. Se o senhor é um pobre, e eu tenho esse sentimento pelo senhor, ajudar os pobres é reforçar este sentimento, a permanência desse sentimento, a dilatação desse sentimento. É vivê-lo intensamente. Ele entendeu que não é possível amar Jesus sem amar os pobres. Entendeu o recado de Zaqueu? Isso comoveu Jesus de tal maneira que ele disse: hoje veio a salvação a esta casa. Olha só, vamos comparar o versículo do capítulo 2 com o versículo do capítulo 19. Lá em cima aparece: foi-lhe dado o nome de Jesus, Yoshua, que quer dizer salvação. Aí embaixo, Jesus disse para Zaqueu: hoje veio a salvação a essa casa. Hoje veio Jesus nessa casa. Jesus quer dizer salvação. Ah, entendeu, Tatiana? Jesus é salvação. Por que que veio a salvação? Porque ali também havia um filho de Abraão. Olha, filho de Abraão, um circuncidado. Alguém que tem a circuncisão, não só no pênis, tem a circuncisão também no coração. Alguém que imita Abraão, não só na circuncisão em si, na liturgia, mas alguém que imita Abraão na generosidade com os pobres, com os peregrinos famintos. E ele conclui: porque o Filho do Homem veio buscar ou resgatar e salvar o que havia perdido. Olha, não é quem havia perdido. A maioria das pessoas vão interpretar dizendo: ele está falando de Zaqueu, né? Zaqueu era um perdido, aí Jesus foi lá e o resgatou. Não. E eu fui no texto grego e realmente é o que havia perdido, se havia perdido. O que, não quem. Mas, Aloysio, o que é que se perdeu e que Jesus resgatou? A tradição. A tradição da hospitalidade, da generosidade, do acolhimento, ao extremo. Porque quando Abraão, no Carvalho de Mambré, recebe aqueles 3 peregrinos, ele não dá do que sobrava, ele dava do necessário. Ele manda abater um vitelo, ele manda trazer a flor de farinha, ou seja, a parte mais nobre do que ele tinha na casa dele. Ele não divide com a visita, sabe? O produto classe C, não, ele divide o produto classe A, é o Prime, o que havia de melhor. Então, Jesus veio para resgatar o que se perdeu. O que se perdeu? Ubuntu. O coletivismo aldeão se perdeu no Brasil. Ficou na história dos quilombos, na história das aldeias indígenas. Isso se perdeu. Agora nós estamos indo lá na África resgatar o que se havia perdido. O modo de vida aldeão. Tá claro isso? Entendemos? Então, vocês estão percebendo como há um fio condutor em toda a narrativa de Jesus, frisando que é impossível pensar cristianismo sem um compromisso com os pobres?
No convite aos pastores, no Cântico de Maria, Maria já menciona isso. Depois, o convite aos pastores. Depois, no encontro de Jesus com Zaqueu, relembrando que isso é uma tradição da cultura deles. E por aí segue a mesma linha de raciocínio. Não há vivência do evangelho sem esse vínculo com os humildes, com os desprovidos de qualquer bem, com os mais necessitados. E a maneira como eu vivo diz o quanto eu estou comprometido com os pobres ou não. Se o modo de vida meu, se a maneira como eu vivo é de esbanjamento, de luxo, de culto ao conforto, ao que é fino e caro, isso revela um distanciamento entre eu e Jesus. Porque se há um distanciamento entre eu e os pobres, há um distanciamento entre eu e Jesus. Certo? Avançando. Vejamos, então, em seguida, talvez o pobre em situação mais delicada. Porque quando um oprimido, um pobre, está no seu lugar, com a sua gente, ou no seu território, onde ele nasceu, onde ele cresceu, as condições de sobrevivência, ou seja, o se virar, né, é mais possível. É mais ou menos aquilo que acontece quando os negros chegam aqui, os indígenas estavam aqui. O indígena é tão oprimido quanto o negro africano, nas mãos do colonizador. Mas o indígena foge para uma mata que ele já conhece há gerações. E o negro, se fugir, foge para onde? Entendeu, né? Foge para onde? Ele não pode voltar para a África. Ele é um estrangeiro, ele é um refugiado. Então, a situação para ele é mais difícil. Nesse slide, então, aqui nós vamos falar de um fenômeno mundial que está associado a uma outra manifestação da inferioridade humana. E as duas coisas, né, se opondo no cenário das relações humanas hoje em vários continentes do mundo. Do que eu estou falando? A presença do estrangeiro, a presença do refugiado, que não tem escolha, ele precisou deixar sua terra, ir para a terra de um outro, encontrando com a xenofobia desse outro. Xenofobia é o ódio ao estrangeiro, é o ódio ao refugiado. Então vamos lá. O que narra sobre Jesus no capítulo 2, versículo 13 de Mateus, que situa ele nessa mesma condição? Olha só, gente. Depois que se afastaram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe, e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar a criança para matá-la. O famoso episódio da matança dos inocentes, né? Então, Herodes, sabendo o nascimento do Messias, temeroso de significar uma ameaça para o seu trono, para a sua riqueza, para o seu poder, ele resolve, então, executar as crianças nascidas naquela mesma noite, com as características que seus espiões haviam trazido para ele. E aí uma espiritualidade superior orienta para José, foge para o Egito. Bom, primeiro que essa fuga não foi especificamente para o Egito. Houve um deslocamento para a região da Idumeia, né? Porque um casal em fuga a pé até as margens do Nilo era alguma coisa impensada, né? Era uma viagem que exigiria mais posses do que eles tinham. Então eles se deslocaram para a região mais ao sul da Palestina, que seria o Idumeia, fora já da jurisprudência de Herodes, o Grande, a salvo da perseguição dele. Essa região mais ao sul,
que não é o Egito ainda, mas já não é também a Judéia, fica ali no litoral do deserto do Sinai, onde atualmente a gente se refere como sendo a faixa de Gaza. Entendendo? Então, muita gente me pediu no salão, gente pela internet, Aloysio, fala alguma coisa sobre o episódio que está acontecendo ali entre os palestinos e os israelenses. E eu sempre dizendo, olha, gente, é complicado, é complexo, porque aquela região, ela é uma região que reúne povos e culturas do mundo inteiro. Ninguém ali é legítimo, dono da terra. Isso não existe. Ali são todos refugiados, né? Vindos de regiões diferentes. E o próprio Cristo foi um refugiado na faixa de Gaza. Olha que ironia, né? Por alguns anos, até que o Herodes o Grande morresse. E aí o anjo volta a aparecer para José e fala, agora pode voltar. Mas Jesus permaneceu ali na região de Gaza, né? Havia a cidade de Gaza, né? Mas a região ela é muito mais ampla, envolvendo Ascalon, né? Ashdod e outras cidades. Então, aquela região é a região de hoje, onde hoje fica a faixa de Gaza. Jesus foi um refugiado, fugindo da perseguição de judeus, porque o Herodes era, né, apesar de ele ser de origem da Idumeia, mas era o tetrarca, aliás, o primeiro rei fantoche, né, um rei fantoche na região da Judéia. Então, ali você já encontra Jesus naquela condição. Agora, vocês vão dizer, então, por que não especificou a cidade onde Jesus viveu? Por que na narrativa colocou o Egito? Para fazer uma alusão ao processo que a família judaica israelita havia vivido com a fuga junto com Moisés. Como a dizer, olha, Judéia, vocês fizeram com essa família o que o faraó fez com seus ancestrais há 1.200 anos atrás, fugindo do Egito. Então, perceberam como é o caminho contrário? Jesus deixa a Canaã, a terra prometida, e vai em direção ao Egito, não chega lá, mas vai em direção ao Egito, e os ancestrais na época de Moisés saíram do Egito e caminharam pelo deserto Sinai até chegar na Judéia, ou na região próxima à Judéia. Perceberam essa analogia? Herodes há de procurar a criança para matá-la. José era uma espécie de foragido, um foragido refugiado, né? Isso eu vi demais na África, né? Famílias inteiras que foram juradas de morte no Congo e que tiveram que atravessar a fronteira para o Malau, a fronteira para a Tanzânia, a fronteira, depois a fronteira para Moçambique, né? Mais próximo do Índico. Então, são famílias que estão em fuga e que vão encontrar uma condição diferente do seu país de origem e, por isso, vão passar por muita necessidade. Então, a profissão de José, exercida em Nazaré, lhe dava uma condição relativamente confortável. Então, Jesus não cresceu como um pobre em Nazaré, porque o carpinteiro, ele era um faz-tudo, né? Ele era meio pedreiro também e construtor. Então, ele era uma figura de prestígio em Nazaré. Mas quando ele vai para Belém, e chega ali como estrangeiro, e depois tem que avançar para Gaza, na condição de refugiado, ali ele tem uma profissão, mas não tem uma oficina. Isso muda tudo. Até fazer seu nome, até se estabelecer, possivelmente Maria, José e Jesus passaram por muita privação, assim como eu vi os refugiados do Congo, em Tzaleca, né? Pessoas que tinham uma profissão, que eram engenheiros, que eram médicos, que eram jornalistas, passando por privação, porque não conseguiam exercer seu ofício em terra estrangeira. Entendemos o cenário? Olha, o Jesus refugiado, vocês já tinham pensado nisso? Pois bem, depois, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 10, vai haver uma narrativa que envolve esses mesmos elementos.
que é a do bom samaritano. O bom samaritano, né, o samaritano em questão na narrativa, ele não está na Samaria, ele está na Judéia, que é um lugar onde ele era hostilizado. Samaritanos não eram bem-vindos na Judéia, porque os judeus odiavam os samaritanos. Então ele já está ali na cena como um estrangeiro. E há um outro personagem, que é aquele que sofreu, né, com os salteadores, né, aquele que está caído, ferido, que foi desnudo e desmaiado, ou seja, não dá para saber a origem cultural dele. Ele não fala, não dá para saber se ele é estrangeiro. Pode ser que ele seja. E pela indumentária, pela roupa, pela maneira de se vestir, também não dá para identificá-lo, porque deixaram ele seminu. Ou seja, este estrangeiro em terra que o hostiliza tem a sensibilidade de perceber que ali na sua frente pode estar alguém em situação semelhante. E por isso ele é solidário. E solidário à maneira de Abraão. E aí a gente vincula novamente ao episódio da semana passada sobre a nação Ubuntu, né? Olha o que diz a narrativa de Lucas. E aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Então, alguém da saúde poderia explicar isso melhor, mas o vinho funciona como um antisséptico ali, né, para as feridas, e o azeite como uma pomada hidratante, né, para ajudar na cicatrização das feridas, no próprio conforto de quem sofreu com as lesões. Só que eram coisas caras. Eram coisas que tinham um valor monetário. Então, de cara, ele já se impõe um prejuízo para aliviar a dor e desconforto daquele homem caído. Após colocá-lo no animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Parece que aqui, o grande ato de generosidade a lá Abraão dele, já é assumir um segundo prejuízo, porque ele vai ter que gastar com uma hospedaria. Mas não, tem algo ainda mais extremo, um gesto ainda mais extremo que ele faz antes. Porque se ele estava se deslocando entre Jericó e Jerusalém, ou indo ou vindo, ele era um comerciante. Não era para o culto. Ele não estava ali como um peregrino religioso, porque os samaritanos não cultuavam Deus no templo de Jerusalém, entenderam? Então a relação dele com aquela estrada era puramente profissional. Alguém com um animal de carga, né? No grego é a referência à besta mesmo, ao burro, né? Com um burrinho de carga, estava levando carga, porque ele era um entreposto comercial. Ele levava mercadorias de Jericó para Jerusalém e depois descia com mercadorias de Jerusalém para Jericó. Em qualquer uma dessas situações, para ele colocar esse homem no lombo do burro, o que ele teve que fazer com a carga? Pensem. O que ele teve que fazer com a carga? Deixar no chão. Ele abriu mão do produto dele, daquilo que seria convertido em dinheiro. Ele abriu mão disso para socorrer aquele homem. E chegando na hospedaria, no dia seguinte, tirando 2 denários, 1 denário era o equivalente a uma jornada de trabalho. Então, para ir de Jericó para Jerusalém, levava um dia. Para retornar de Jerusalém para Jericó, com uma carga, levava em torno de um dia. Ou seja, o movimento que ele havia feito de ir e voltar, os 2 denários que ele havia faturado, ele usou para hospedagem. Gente, vocês estão vendo o prejuízo desse homem? Primeiro, que ele tinha de vinho e azeite, era carga. Ele derramou nas feridas. Segundo, abriu mão da carga toda para usar o burrinho para carregar o ferido. Terceiro, pagou a hospedaria com a remuneração dele de 2 dias de trabalho, Tânia. E para finalizar, ele ainda vira para o dono da hospedaria e diz, o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Se a hospedagem ali, vamos supor que ele contratou 2 diárias, custava 1 denário por diária, quer dizer que na volta, o a mais seria pelo menos mais uma diária, ou seja, seria pelo menos mais um dia de trabalho dele, ou um dia de deslocamento entre Jericó e Jerusalém. Enfim, esse sujeito não contabilizou
não pôs no cálculo, não pôs na ponta do lápis o quanto ele ia gastar ou deixar de gastar para socorrer alguém necessitado. E a gente, para ajudar, tem que primeiro ir na calculadora do celular para ver se vai sobrar. Dependendo de onde morar o pobre, eu não vou não, porque eu gasto gasolina. Além do que, existe um outro tesouro, um patrimônio do homem moderno de hoje, que é o tempo, né? Time is money. Então, ele não só levou todo esse prejuízo material, como deixou de ganhar, porque o deslocamento dele até a hospedaria, ele está perdendo tempo de trabalho. É outra coisa que a gente não faz hoje mais. Você não abre mão do seu tempo para socorrer alguém, para ir visitar um pobre na periferia. Você não faz isso, porque nosso tempo é muito corrido. Perceberam? Entre a narrativa sobre a circuncisão de Jesus e depois a narrativa sobre Zaqueu. Agora, a narrativa sobre a fuga para o Egito, Jesus na condição de um refugiado, de um estrangeiro pobre, associada à narrativa do bom samaritano, que é a história de um estrangeiro que se fez pobre para socorrer alguém que potencialmente podia ser também um estrangeiro. Por que que a maioria dos países fecham as portas para os estrangeiros, para os refugiados? Porque não querem ter prejuízo material. Receber refugiados é gastar com eles. Mas o samaritano não considerou os gastos para acolher alguém que necessitava, alguém que precisava. Bom, toda essa fala nossa da semana passada, aquela fala nossa sobre o jovem rico, a fala nossa sobre o óbolo da viúva, sobre o Lázaro e o rico, né? Na verdade, a gente fala nossa porque a gente comentou, mas são textos do Evangelho. É a perspectiva de Jesus, né? E como eu disse a semana passada, não é polêmica, mas é indigesta, é desagradável, causa mal-estar, porque a gente gosta de conforto. A gente gosta de possuir, de multiplicar os bens, de investir. A gente gosta de ajudar os outros também, desde que essa ajuda aos outros não mexa na minha renda do mês ou no meu patrimônio de vida. Essa fala é desagradável para o mundo de hoje. E é por isso que lá em Lucas, né, nós vamos ter o Cântico de Simeão. Então a gente iniciou com o Cântico de Maria, agora nós vamos para o Cântico de Simeão. No Cântico de Simeão, ele menciona o quanto a pregação e a vida de Jesus ia ser uma pedra no sapato de quem possui muitos bens e se compraz com os muitos bens. Lembra que a gente falou sobre a semana passada? Jesus menciona isso para os discípulos, dizendo, são pessoas que, fechadas com a riqueza, né? Ele usa outra expressão, mas pessoas que falam, não, é bom ser rico, eu quero continuar sendo rico, eu não quero ficar pobre. A vida de Jesus é um incômodo para quem vive assim. Então, olha, Simeão abençoou a criança, abençoou-os, e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado. Queda e soerguimento de muitos em Israel. Quem são esses mundos? Esses muitos. Soerguimento. O soerguimento espiritual dos pobres. Queda dos ricos. A queda espiritual, no sentido de desconforto, de mal-estar. O envolvimento de Jesus com os pobres, o compromisso dele depois com os apóstolos na casa do caminho, com os pobres, causavam muito mal-estar entre os ricos. Isso está em Paulo e Estevão. Sadoc,
O encontro, a primeira narrativa de Emmanuel em Jerusalém, é o encontro de Sadoc e Saulo. Os dois, muito ricos. Sadoc é descrito como o dono de uma mansão. Paulo chega numa biga romana, como se fosse a Ferrari da época. E aí os dois estão conversando e, de repente, eles falam sobre a igreja de Jerusalém, sobre a casa do caminho. E o Paulo quer ir lá para ver aquilo. E quando ele chega lá, o compromisso dos apóstolos com Paulo, com os pobres, o discurso de Estevão, tudo isso gera um mal-estar danado. Um desconforto danado. Tanto no Sadoc quanto no Saulo. Então a pregação de Jesus, o pensamento de Jesus, na boca dos apóstolos, e a vida de Jesus descrita nos evangelhos é um sinal contestado. É uma mensagem desagradável, uma mensagem que será contestada sempre. Sempre, sempre, sempre a mensagem de Jesus vai ser contestada ou relativizada, que é uma maneira mais malandra de contestar. O que é relativizar? Não, mas não é bem isso que Jesus estava querendo dizer. Como não? É isso sim. É isso que ele está falando. Não tem metáfora. A única metáfora que a gente tem ali é a história do camelo passando, né? Camelo passando no fundo de uma agulha. Isso é metáfora. Mas ele acompanha a metáfora da frase dita. É muito difícil para um rico chegar no reino dos céus. É muito difícil. Isso é impossível? Não, mas é uma mensagem profética. E profecia é algo dito para que não aconteça. É ele dizendo para o dono de grandes bens, ou aquele que tem uma boa poupança, dizendo, olha, cuidado, porque a chance de você cair com esse patrimônio é muito grande. É muito grande. Não tem metáfora nisso, ele está sendo direto. Só que é uma mensagem que ou você tenta relativizar, não, mas não é bem isso que ele está dizendo. Como não? Francisco de Assis entendeu a mensagem e viveu ela. Falou, pai, filho de um grande empresário da indústria têxtil em Assis, ele falou, pai, eu não quero viver assim mais. Porque esse estilo de vida nosso, ele é anticristão. E eu quero viver como Cristo. Né, uma narrativa, a tradição em torno de Francisco de Assis, uma cena emblemática, que é quando o pai fala assim, menino, a roupa que você está no corpo é minha. Ah, não, pois não. Ele tira a roupa do corpo e entrega para o pai. E fica só com aquilo que Deus tinha dado de verdade para ele. Porque Francisco entende que a gente tem que comer, não importa o quê. Não importa se é o filé mignon ou se é a chima. A gente tem que vestir, não importa o quê. Não importa se é o terno feito por Alfaiate ou pelo Armani, né? Ricardo Almeida, ou se é uma camiseta de algodão. Não importa. A gente tem que morar. Tem que buscar abrigo. Isso é fato. Isso é lei de conservação. Buscar abrigo. Não importa se é numa casa popular ou se é numa cobertura de alto luxo. E os apóstolos entenderam isso. E nos transmitem esse legado. Se você reduz a sua vida ao que há de mais sóbrio, se você foge do luxo, se você foge das extravagâncias, te sobra mais recurso para praticar essa caridade nossa, que ainda é muito convencional, que é a caridade da sobra. Notem que nós não estamos nem falando da caridade extrema, que é a do óbolo da viúva, que é quando você abre mão, inclusive, do mínimo necessário. Porque quando Jesus falou do óbolo da viúva, os discípulos falaram, mas quem é que vai viver assim? Quando ainda eram discípulos. Porém, todos eles, com exceção de Judas, mais tarde,
vão fazer a mesma coisa que a viúva havia feito. Vão abrir mão de tudo. Viver em comunidade em Jerusalém. E aí cabe ressaltar a dificuldade justamente que Judas teve. O problema de Judas com o dinheiro era um negociante, um comerciante, um cara que não era nem muito bem visto pelo colégio apostólico, justamente por isso. Os outros colegas sabiam que ele ia em Cafarnaum comprar peixe barato, que vendia 10 vezes mais em Cariotes ou em outras cidades. Ele fazia isso. Ele explorava a miséria do outro, tentava comprar com preço lá embaixo, para vender com preço lá em cima, para faturar muito. E rolava por parte dos discípulos, né, João, evangelista, quando ele vai falar de Judas, ele se refere, porque este era ladrão. Ele está falando disso. Porque esse nos explora. E é justamente este que gostava tanto de dinheiro e de conforto que vai cair e promover a maior tragédia que a humanidade já vivenciou até hoje. Bom, pois bem, lá no Evangelho de João, olha só, no capítulo 6, versículos 60 e 61, tem uma queixazinha dos discípulos em relação, quando eles ainda não haviam entendido, viu, gente? Com relação a essa insistência de Jesus com a questão dos pobres, né? Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam isto entre eles, né? Disse-lhes: isso escandaliza vocês? Então, gente, eu considero que o episódio de hoje, o episódio da semana passada, são episódios gêmeos. Não é à toa que eu segurei ao máximo, né? A última fala sobre o Nação Ubuntu para coincidir com a do Natal. Porque eu já tinha mais ou menos a intenção de trabalhar com essa perspectiva. Essa narrativa, nossa, envolvendo os dois episódios, ela causa mal-estar. Principalmente nessa época do ano, quando a gente gasta tanto. É a época do ano que a gente mais ganha dinheiro, é a época do ano que a gente mais gasta. E aí essa fala da semana passada e a de hoje causa mal-estar. Porque o Cristo passou a noite de Natal deles tendo como alimento só o peito da mãe. Assim, lógico, né? É o ideal, mas é só para a gente demonstrar que ele não tinha outra coisa a não ser aquela manjedoura com palha e o colo da mãe. E o nosso Natal é cercado de exigências, mas tem muita gente que vai passar a próxima noite de Natal sem ter nada. E o mal-estar, por termos tanto, deve existir. Deve existir. Porque é ele que vai nos movimentar em direção aos pobres. Se eu não sentir esse mal-estar, ou se eu fechar os olhos ou os ouvidos para ele, é sinal que eu ainda quero manter uma distância segura dos pobres. Uma distância em que, de vez em quando, eu faço uma caridade aqui, uma caridade ali, e não arranha o meu patrimônio. E que eu não vou levar a sério. Porque talvez eu até receba elogios por isso. Nossa, você é uma pessoa boa, você fez isso, doou aquilo. Só que quando eu pratico uma caridade da beneficência, uma caridade material, que nem arranha o meu patrimônio, eu estou cometendo um erro grave, que eu só vou entender como grave quando desencarnar. Só vou entender como grave quando eu desencarnar. Por enquanto, eu não vou achar que é grave. Não, é lícito, eu nasci assim, é a meritocracia, eu mereci. Eu tenho o conforto que eu tenho porque eu mereci. Tem muita gente que merecia muito mais e que não tem uma cama para dormir.
Aí Jesus lança a pergunta para os discípulos e estende para a humanidade inteira. Isso escandaliza você? Isso te causa mal-estar? Isso te causa desconforto? Que bom. Sinal que a sua consciência está desperta. Sinal que você não é alienado. Gente, e a gente vive isso, e eu vou contar agora para vocês de onde que veio a ideia de fazer essa sequência, né, dos dois episódios, o último do Nação Ubuntu e esse do Natal, né? Esse versículo de João, capítulo 19, versículo 28, né, é uma das últimas frases de Jesus. Então a gente iniciou hoje com o nascimento de Jesus e termina com uma das últimas frases, uma das últimas palavras de Jesus na cruz. Tenho sede. Porque o Cristo estava encarnado, então, naquelas instantes finais, desde a prisão até a conclusão da crucificação, ele sentiu fome, não deram comida para ele. Ele sentiu sede, ele sentiu frio, porque a crucificação aconteceu da hora sexta em diante, né? Então, e o final da tarde, em Israel, em Jerusalém, é gelado. E ele sentiu dor, obviamente. Sede, fome, frio e dor. Jesus morreu como um necessitado. Além de morrer como um bandido, como um condenado da justiça, ele morreu como um necessitado. E eu pensei nesse versículo quando eu vivi a experiência que vocês estão vendo nessa foto lá no Malawi. Vou contar a história dessa foto, pra vocês entenderem, né? Como é que veio o insight para esses dois episódios. Pois bem, eu tive uma infecção urinária muito forte lá no Malawi. Foi uma infecção urinária, assim, grave, né? Cheguei a passar bastante mal, e lá não tem as condições, assim, de hospitalização, um medicamento, um antibiótico é difícil de você acessar. Eu consegui um antibiótico, uma colega caravaneira tinha lá um Bactrim, me arrumou um Bactrim para eu tomar um antibiótico, foi melhorando, mas o médico que me visitou, o médico malauiano, me falou, olha, você tem que beber bastante água. Você está com infecção, você tem que beber bastante água. E aí eu andava com uma garrafinha de água para onde eu ia, bicando a água devagarzinho, também não podia tomar de uma vez, então eu ficava dando golinhos de água, né? E teve uma tarde que a gente foi para uma chambra que era relativamente longe do projeto Ação Ubuntu. E o pessoal da gestão do projeto havia enfatizado conosco não beber água que não fosse a água mineral que eles iam fornecer. Porque a questão sanitária lá é muito grave. Então, você pega uma infecção intestinal lá fácil, fácil. Eles disseram, olha, só bebam a água que a gente vai oferecer para vocês aqui no projeto. E eu levei essa garrafinha de 500 ml comigo, precisava da água por causa da infecção e tinha que ser aquela água por recomendação do pessoal, né? E aí, chega essa criaturinha que vocês estão vendo aí, aponta o dedo para a garrafinha que estava na minha bolsa, tiracolo, e aponta para a boca pedindo água. Ah, tá bom, vou dar um golinho para ele, né? Mas aí o resto da água é minha, né? E aí, é essa cena que vocês estão vendo. Na hora que eu estendi a garrafa d'água para ele, ele grudou na garrafa d'água e começou a tomar a água toda, dona Joana. Toda, e eu olhar, vocês estão vendo minha expressão do, ai, você tá doido, você vai acabar com a minha água. E eu preciso dela. E ele tomou até a última gota de água. Deu um sorrisinho para mim e foi embora. Aí, na hora que isso aconteceu, e eu sabia que eu ia levar já ainda a tarde inteira para retornar, sem beber água, com infecção urinária, falei, alguma coisa tem aí. E aí, na hora, veio um ouvidinho aqui, assim, não, gente, eu não sou médio, não ostensivo, não escuto nada, mas inspiração vem, né? Veio no meu ouvidinho, assim, a frase de Jesus, tenho sede. E aí que eu entendi que essa água não era minha. Essa água era de quem mais necessitava. E naquele momento a necessidade dessa criança era maior que a minha. Então a água era dele. A água é um bem. A terra é um bem. O minério é um bem. A floresta é um bem.
Tudo é um bem. Só que os bens devem pertencer a quem mais necessita, não a quem mais fez por merecer. É o que diz a meritocracia. Se a água que eu disponho, ela é mais necessária para essa criança, é ela que vai tomar água. E eu vou ter que abrir mão dessa água. Então não dei para ela a água que estava me sobrando. Por força da circunstância, eu dei para ela a água que me era necessária. E daí veio todos esses versículos na minha cabeça e eu fui processando isso na volta. Toda vez eu abria essa foto aqui em casa, ficava olhando essa foto e meditando, ia vindo outros versículos, eu ia anotando, e culminou nesses 2 episódios em sequência. O Cristo tem sede, e a sede dele, a fome dele, o frio dele, a dor dele se manifesta através da necessidade dos pobres. Quem tem bens, tem no socorro à necessidade do outro a sua possibilidade de redenção. Porque a necessidade de quem não tem privação material se restringe à necessidade espiritual. E a carência espiritual é sanada quando você conquista amigos. E amigos a gente conquista também fora do nosso ciclo social. Entre os pobres. Amizades muito sinceras. Que Jesus abençoe a toda a família Mildinho, aqueles em Uberaba, aqueles fora de Uberaba que acompanham o canal. Feliz Natal para todo mundo. E que a causa dos oprimidos, dos famintos, dos doentes, seja o evangelho na nossa vida. Que assim seja. Feliz Natal para todo mundo. São só pastores, todos famintos. São só pastores, querem comer. Glebas, senhores, barões distintos, saibam, pastores, que terra é poder. São só pastores tão fatigados. São só pastores, querem pousar. Curvam suas dores, quedam calados. Deitem, pastores, que a relva é teu lar. Logo um bom anjo trará no canto a boa nova, o Verbo Santo, anunciando um tempo novo, consolo ao povo, secando seu pranto. Venham, pastores, bodes e cabras, vejam, pastores, astro a luzir. Calem rancores, queiram as sobras, sonhem, pastores, que sonho é por vir. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo.
porque nasceu para vós hoje um Salvador. Venham pastores, bodes e cabras, vejam pastores, astro a luzir, calem rancores, queiram as sobras, sonhem pastores.